quer uma coisa mais legal do que a tela, né? Assim, tanto de estímulo que tem ali, a criança ela conecta, ainda tem música. Oxa! Quando a gente vinha para esse contato, a gente não era interessante. Enquanto a mãe não entrou participando ativamente também dessa retirada, que também não foi total, não é? Então ela conseguiu fazer essa transição da tela para o mundo real. Hoje a gente já tem uma criança que já não era verbal e que já tem um repertório e que já comunica bem, né? Não tem uma linguagem de, sei lá, 7 palavras para uma frase, mas tem 2, ou seja, precisou da família. Notadamente, um espaço para reflexão. Notadamente, estamos juntos em construção. Vamos então para o nosso próximo episódio, dando continuidade. E agora nós estamos aqui com a psicóloga Ana Paula, com a fonoaudióloga Kátia. A Renata, ela não pôde continuar conosco, mas a gente vai dar continuidade e falando sobre o que a gente estava aqui, até inclusive a Renata trouxe, né, levantou o ponto e a questão da generalização, né? E aí vem uma pergunta, né? Afinal de contas, onde que começa a aba? Ou onde termina? Ela começa na clínica? Ela termina em casa? Ela começa em casa? Ela termina na clínica? Aonde? Como é que funciona isso? Como que a gente faz para aplicar, né, a ampliar, na verdade, a aplicação dela ou até a eficiência dela para além da clínica, né, para que isso se estenda para a escola, para que isso se estenda para as festas familiares, né, sociais, para dentro de casa, e qual a participação, a importância, o nível de importância da participação dos pais para que tenha realmente o sucesso, né, que a gente espera, alcançando o objetivo ou a finalidade daquele treino que tem sido realizado com a criança. E aí? Bom, a aba, ela precisa acontecer em todos os ambientes. E isso é colocado dentro do plano de ensino dessa criança. Então, onde que vai ser aplicado esse treino? Em todos os ambientes que essa criança estiver inserida. Quem vai fazer isso? Nós vamos fazer de uma forma mais estruturada dentro da clínica, mas vai ser aplicado pelo assistente terapêutico lá na casa, na escola e pela família. Então, é muito importante o engajamento dessa família. Se a família realmente não engajar e deixar somente para o treino dentro da clínica, aí sim, realmente nós vamos ter sérios problemas com essa criança, porque essa criança vai aprender a fazer determinadas habilidades ali dentro da clínica, mas não faz em casa. Que sentido tem isso? Não faz na escola. Né? E isso envolve muitas questões, que até a Renata trouxe isso, né? Porque às vezes a criança, nós estamos fazendo treino para retirar o celular, porque a família concordou, porque houve uma reunião ali, viu que o celular está tendo prejuízos. E aí decidiu que vai tirar o celular e vamos colocar outras atividades, porque realmente a gente tem todo um planejamento, não é só retirar o celular. Tem todo um planejamento ali de estratégias. Vamos colocar outras atividades, brincadeiras ali, como é que a gente vai ocupar esse tempo dessa criança e como vamos ensinar essa criança a ficar ociosa. Mas aí às vezes a mãe não consegue, o pai não consegue, ou às vezes a escola não consegue bancar isso que a gente fala, né? Porque a criança desregula. Porque, sim, a criança já acostumou que ela chora e ela ganha o celular. Então ela já sabe. Então, se eu choro e não ganho o celular, o que vai acontecer com o comportamento? Eu vou chorar mais. Então essa criança, esses pais precisam treinar que no começo vai piorar o comportamento para depois começar a diminuir. Depois melhorar. Depois melhorar. Então ela vai chorar mais. Mas é lógico que tem todo um treino, gente, não é somente retirar o estímulo assim de qualquer forma, existe um treino de habilidade antes, tem que ensinar essa criança a se regular, tem toda uma questão que é de cada criança. Por exemplo, às vezes a necessidade de entrar com uma história social, de explicar o que vai acontecer, a necessidade de uma rotina visual, então a necessidade de estratégias para prevenir esse comportamento, né, da criança chorar desse jeito e se desregular. Então a gente sabe que não é fácil, né, Ana Paula? Então, assim, não é fácil para a mãe ver a criança chorando e não ceder e conseguir realmente seguir as orientações, né, que foi passada pelos profissionais ali naquele momento, ou em qualquer treino que seja. Há necessidade realmente que a família esteja bem engajada, né, consiga realmente seguir as orientações. A Renata trouxe isso, né? Então eu não consegui lidar com o choro da criança, porque eu estava cansada, ela chorou, eu
pega logo. Cede, né? Quem não fez isso, gente? Que é mãe? Fala, o menino começa a pedir alguma coisa pra você, fala, toma. Ou senão, porque Toma, simplesmente por porque eu tô favor. cansada. Por favor, Porque toma mãe, logo e tem para de muito ficar negócio de pedindo isso, cansaço. né? Não, mas tem. Demais. Cansa, né? Porque É. cansativo. É cansativo, muitas vezes. sim. E eu gosto de pensar, Andressa, eu gosto de pensar numa tríade. Que é exatamente isso aqui, ó. É essa tríade, né? Então, a tríade perfeita é clínica, escola e família. Quando essas três estão caminhando junto, estão engajadas, né, o processo de desenvolvimento dessa criança acontece a contento, né? Quando não, e daí eu coloco duas situações, que é o quê? Para que essa família esteja engajada, e nós já falamos sobre isso no episódio anterior, depois vocês vão lá assistir. A gente falou dessa questão da importância da família engajar, da família se autoajudar para ajudar a criança. Então, o que acontece com essa questão da generalização, né? E estender mesmo para essa tríade, né? É que a clínica faz a orientação para a família, mas a família não consegue colocar em prática, muitas vezes por cansaço, muitas vezes por demandas mesmo do dia a dia e etc, mas também não consegue colocar em prática porque não consegue mesmo, porque tem questões ali dentro de traumas, de feridas, de dores ali que interrompem esse processo, né? Então, é muito importante, né, que olhar para essa questão da autoajuda, para poder engajar nessa generalização que a Kátia está bem falando, né? E também pensar que essa criança, quando você não engaja, entende, né, que todos esses investimentos, eles precisam se estender para todos esses ambientes, o que vai acontecer? Vai perpetuar aquela inabilidade da criança, né? Então, quer dizer, se é só a clínica fazendo, né, Kátia? A criança Então vai aprender? Eu A falo criança desse vai jeito pros aprender? pais. Falei, isso não é aba, o que nós estamos fazendo aqui não é aba. Acaba que deixa de ser a aba, porque a aba, ela realmente ela olha para essa tríade, né? E outra, né? Ali, a clínica está investindo, a criança vai ali adquirir alguma habilidade ou outra, sim. Porém, ela poderia estar bem mais à frente, se tivesse escola, família e clínica ali engajada, né? Então eu vejo essa questão da generalização assim muito, assim, um fator realmente muito importante, Andressa. Não, vocês trazendo essa questão do engajamento da família, né? A gente teve um caso bem interessante, assim, de uma criança muito musical, gostava muito de música, mas para ela era apresentado muito mais a tela, e que é uma coisa mais legal do que a tela, né? Assim, tanto de estímulo que tem ali, a criança ela conecta, ainda tem música, oxa! Só que o que acontecia com essa criança? Quando a gente vinha para trazer ela para o contato, e ela tinha a dificuldade, assim, não fazia contato visual mesmo, pelo menos, né, com a mãe era mínima, quando a gente vinha para esse contato, a gente não era interessante. Quem sou eu? Eu ainda tentava, né, com a música, concorrer com os a estímulos da tela. Então enquanto a mãe não entrou participando ativamente também dessa retirada, que também não foi total, não é que a gente também, né, não, é assim, tem que ser dessa forma. Não, vamos pensar adequadamente para aquela criança, para que não haja desregulação e tudo mais. Então, pensa estrategicamente em algo, retira, consequentemente, essa criança, ela foi vindo. Então, ela conseguiu fazer essa transição da tela para o mundo real. Ela gosta de música, né, gosta de fazer, foi descobrindo que ela também poderia fazer. Hoje a gente já tem uma criança que já não era verbal e que já tem um repertório que já comunica bem, né? Não tem uma linguagem de, sei lá, 7 palavras para uma frase, mas tem 2, né? Agora o nosso trabalho tem sido trazer 2 até 3, porque 2 já está trazendo também. Ou seja, precisou da família. Perfeito. Precisou da família compreender e sustentar, porque não era fácil. E só isso, com rompeu certeza. quando a família realmente engajou e ela recebeu a ajuda. Ajuda, sim, ela recebeu ajuda, ela conseguiu, porque eu sempre trago isso, né? Quando essa criança chega, geralmente a família está muito ansiosa,
Porque estuda sobre ABA e vê realmente, e é a ciência que mais estuda sobre autismo, né, sobre os treinos de habilidade para autismo, e tem maior eficácia, assim. Então ela chega com muitas expectativas ali e muito ansiosa para começar logo, para ter esse resultado logo. Aí eu vejo ali que essa mãe precisa desse pai, essa família. Acaba atrapalhando. Isso, e eu vejo ali que aquela família precisa de um acompanhamento, de uma psicoterapia, para que ela consiga engajar. E foi isso que aconteceu. A criança foi muito para terapia, não queria ir para a psicoterapia, mas depois que ela foi, depois que essa família recebeu. Você diz a família, né? Isso, a família recebeu a psicoterapia. É notório, né? Notório. Falei, gente, o que aconteceu? A mãe conseguiu fazer o que ela sabia que tinha que fazer. E não conseguia. E aí ela não conseguia e se sentia culpada. Porque ela sabia, Kátia, eu preciso fazer isso. Você orientou, mas eu não consegui. Ela chorou de uma forma que eu não consegui. Aí quando ela foi para a psicoterapia, mudou. E a criança começou a deslanchar. Já tinha um desenvolvimento, sim. Mas era muito mais lento. Essa criança começou a Deslancha, né? deslanchar. É porque a TCC, ela trabalha muito na intervenção comportamental, né, Andressa? E a gente trabalha muito essa questão, claro, que a gente primeiro vai nos pensamentos dessa mãe, né? Que pensamentos são esses disfuncionais que estão aí, né? Que estão fazendo com que você pense dessa forma, que não é uma forma real, e é uma forma, né, disfuncional. E aí a gente vai, né? Eu falo que tudo começa no pensamento, né? A depender do que eu penso, eu vou ter um tipo de emoção, uma emoção boa ou ruim. E a depender dessa emoção, ela vai culminar num comportamento que vai ser favorável ou não, né? Então é isso. E aí a gente faz todo esse trabalho com as famílias. Sim. E as famílias conseguem efetivar essa mudança lá com a criança em casa, né? Então a equipe multi necessita muito do trabalho. Esse engajamento desse engajamento dos pais. né? Então, às vezes, muito desse trabalho da psicoterapia para essa psicoeducação. Então, assim, é um trabalho em conjunto mesmo, que nós não conseguimos fazer sozinhos, né? Então, como equipe, a gente precisa desses outros profissionais para que a gente consiga realmente cuidar dessa família, acolher, cuidar, para que a criança consiga se desenvolver. É porque fácil não é, né, gente? Não, Assim, não é. Não estamos aqui para romantizar e falar que é fácil. Mas é possível. É um trabalho árduo, realmente é árduo, realmente exige muito da família. Você imagina a criança que vem para terapia, tem que mudar toda a rotina. Tem a questão também financeira, tem a questão de horário, essa mãe trabalha, precisa mudar os horários de trabalho, quem vai levar para terapia, quem vai estar lá para receber assistente terapêutica, como que vai ser essa dinâmica. Então, nós entendemos isso, que há uma mudança de rotina, há uma mudança ali, nas questões ali. E de novo, né, Kátia? Por isso a importância do acolhimento na psicoterapia com essas famílias, que primeiro a gente acolhe, porque a gente, como você mesmo disse, não é fácil. Então, primeiro a gente acolhe aquela dor, a gente valida aquela dor da mãe, né, dos familiares. A gente tá ali, a gente tá junto, a gente entende. Porém, peraí, o que eu posso fazer? A gente precisa fazer alguma coisa aqui para poder fazer com que essa rotina, que é a minha história, ela se torne mais leve. Seria como se fosse uma investigação, né? Assim, o que está me levando a esse tipo de comportamento ou ter esse tipo de pensamento? É um rastreamento. A gente faz um rastreio, né? Que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de conceitualização de caso, né? Então é como se a gente estivesse fazendo ali um raio-x, né, dos pensamentos, das emoções e do comportamento daquela pessoa. E a gente faz esse raio-x e mostra para ela, olha aqui, como é que você tem pensado e olha o que essas emoções têm feito com você. E aí, em função disso, olha o quão isso tem atrapalhado você na ação, na prática, no seu comportamento, né? E aí, enfim, a gente precisa visitar o passado, porque a TCC ela é uma terapia do presente, né? Mas a gente visita o passado porque a gente precisa saber ali a origem daquele pensamento, né? Então, se eu tenho o pensamento de que eu sou incapaz, eu tenho uma crença disfuncional de incapacidade, então peraí, da onde que tá vindo isso, né? Por que eu penso que eu sou incapaz? E aí a gente faz um rastreio lá no passado, nessa infância desses pais.
né? E aí a gente traz essa informação, a gente acha o ponto e a gente traz isso para o presente. E aí ali em cima daquilo a gente vai fazendo essas intervenções de modificação e de reestruturação. Deixa eu compartilhar com vocês assim, uma dor pessoal, de novo trazendo para experiência clínica mesmo, né? Uma das coisas que às vezes eu comento, falo assim, gente, por que vocês têm que falar assim? Faz aquela musiquinha lá. Que musiquinha? É a música, né? Aquela musiquinha, porque parece que dá aquela sensação assim, não é nada. Não, é só... E quando eu tenho pais que compram essa ideia da música, também utilizar o recurso da música, porque eu coloquei, assim, a música é de todos nós, a música é parte da nossa cultura, isso pode ser feito o tempo todo dentro de casa, né? Sim, então, quando os pais, principalmente quando que eu trabalho, gosto de trabalhar muito com a personalização de música, então, a partir de um determinado comportamento que a gente quer alcançar com aquela criança, a gente faz uma música personalizada para aquela criança, a gente faz a gravação dela ali, junto com a criança, a gente começa a trabalhar, a equipe começa a trabalhar. E quando esses pais dentro de casa, uma musiquinha, isso não vai dar nada não. A gente vê que quem não entra nesse lugar, a gente tem resultado demais. Porque a música é como se fosse, você pega a história social, trabalhada ali com a psicologia, dentro dessa parte do verbal, né? Tô trazendo um lúdico ali, mas a música, ela é como se fosse uma materialização daquilo para ficar repetindo, né? Rec, repete, rec, repete, rec, repete. E aí, se os pais, eles aceitam esse treinamento que a gente faz com eles, para que possa utilizar essa música, mas de uma forma que seja realmente para alcançar o resultado esperado, a gente vê resultado também. Sim, sim. É importante esse engajamento, muito importante. Sem o engajamento da família, nós não conseguimos. Realmente é impossível. Então, assim, terapia ABA somente dentro da clínica não existe. Isso não existe, né? Então, realmente, precisa do engajamento, precisa levar para os outros contextos, né? O contexto da casa, da família, em todos os ambientes. Essa criança precisa aprender a utilizar as habilidades em outros ambientes, na escola, no parque, em todos os contextos. É muito importante. Esse trabalho é fantástico. Eu fiquei assim encantado mesmo com esse trabalho da musicoterapia, porque ela é motivadora. Então ela motiva a criança. A gente conversou sobre isso. Conversamos no intervalo, nós conversamos sobre isso. O quanto a música ela é motivadora. E dentro do nosso comportamento, o que é o principal, qual a principal ferramenta de aprendizagem? Tem gente que fica pensando assim, é o reforçador, é a estrutura. Não, gente, é a motivação. Sem motivação não tem aprendizagem. E aí, se a música, ela motiva a criança, ela é agradável, então quebra muitas questões aí que é aversiva para a criança, que era aversiva. Obstáculos que eram obstáculos, deixa de ser, né? Isso, é mais leve. É interessante a gente trazendo isso, porque eu não sei como é que vocês pensam sobre, mas, por exemplo, jogos, né? O jogo, tem determinados jogos que ele próprio estimula uma certa tensão. Ele te dá uma tensão e você tem que superar a sua ansiedade, você tem que dar conta. Traz uma adrenalina. Exatamente, né? Que você tem que dar conta. Eu vejo também, inclusive, o jogo, assim como a música, pensado estrategicamente como um recurso também que pode trazer benefícios terapêuticos. Né? Por exemplo, uma criança que ela tem uma dificuldade de socialização, de estar em meio aos outros. Então, quando ela é colocada de forma gradual para essa experiência, mas como dentro de um jogo, ela cria repertório, né? Não é? Ela cria repertório de alguma forma. Então, é como se ela estivesse sendo treinada também. Vocês já pararam para pensar nisso? Sim. Eu nunca vi, particularmente, um trabalho voltado exclusivamente para isso. Mas eu vejo, assim, resultados, sabe, assim, com crianças neurotípicas. E a criança neuroatípica, se a gente consegue utilizar desse recurso também de forma estratégica, né, aquilo que a gente falou da questão, assim, como que eu vou desmamar, né? Eu utilizo isso aqui, mas como que eu desmamo? Ou como que eu trago isso aqui para generalização? Seria a mesma questão da música, né? Porque se a gente for pensar, a música também é dentro da nossa cultura. Não, então eu vou utilizar... Não é assim. É a musicoterapia. Como é que eu faço aqui, depois eu generalizo esse comportamento. Em outros ambientes. Como e que funciona. E funciona. Gente, a gente vê assim, quanto funciona. Você fica assim, a criança só vai fazer esse comportamento se estiver utilizando a música. Não. Ela vai aprender uma habilidade e ela vai utilizar em outros momentos. Às vezes eu vejo assim, que elas se desorganizam, Andressa, quando você fez, e a criança está passando por aquele momento ali.
difícil para ela, uma rigidez, e ela vai lá e canta bem baixinho a música. Pra ela conseguir, regula, né? pra ela se regular e conseguir fazer. E conseguir executar a atividade, gente. É bonitinho, né? É fantástico. E assim como a música, né, que facilita esse processo e traz engajamento para o processo terapêutico, né, Andressa? Muito bem trazido também essa questão do jogo, né? O jogo também é um recurso que engaja muito a criança na terapia, né? E a gente, como diz popularmente falando, a gente come pelas beiradas, né? Então a gente já chama a criança para brincar, né? Então quando ela vai entrando no consultório, a gente diz, vamos brincar? E aí é por meio desse brinquedo, dessa brincadeira, desse jogo que você acaba ali de forma secundária conseguindo atingir os objetivos terapêuticos que você quer, né? Tem um jogo que chama A Hora do Rush, né? E eu tenho um paciente que o hiperfoco dele e a primeira preferência dele é carro, né? E a hora do rush é um trânsito, né? É a hora do rush ali, é um trânsito, né? E aí essa criança ela traz uma rigidez cognitiva muito grande, né? E a gente trabalha ali por meio desse jogo essa questão da flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque ele não vai passar sempre por aquela rua com aquele carro. Ela tem que pegar o carrinho e passar por outro percurso para poder ganhar o jogo e tal. Além disso, a gente também trabalha muito a questão do planejamento. Ele precisa estudar, pensar, planejar a jogada dele ali para poder sair daquele rush, daquele trânsito, né? E por aí vai, né? A questão do tempo de atenção, né? A questão da gente trabalhar essa questão a atenção sustentada, né? O quanto essa criança consegue se sustentar ali durante aquele jogo, aquela brincadeira ali. E aí, quando você para pensar, você fala assim, meu Deus, uau, é apenas um jogo, mas o jogo, ele traz todas essas possibilidades de habilidades que você está trabalhando com a criança ali e a criança acha que está só brincando. E eu trouxe essa questão até porque, assim, pensando na família e entendendo para que eles também ampliem as suas possibilidades de relacionar com essa criança, né? Porque às vezes vai passar, porque falaram que não pode isso, então eu vou tirar completamente, porque... Então, assim, não se abre realmente para aprofundar naquele tema e entender o que é exatamente. Então, por exemplo... é tão difícil, é tão cansativo. Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Deixa eu tentar entrar no universo. Deixa eu pensar num jogo. Que jogo que me satisfaria eu enquanto adulta, né? Ou adulto. Esse aqui. Vou tentar trazer isso aqui adaptado com a minha criança para tentar estimular as habilidades sociais e todos esses outros pontos que você foi colocando cognitivos e tudo mais. E fica uma coisa gostosa e prazerosa, né? Assim como é a música. Sim, e é necessário Socializa, isso. né? O jogo traz essa socialização, que é mais uma habilidade. Sim, né? nós estávamos comentando no episódio anterior sobre isso. Gente, a aba não é estruturada, que a criança vai entrar aqui, vai fazer isso dessa forma, assim, assim. Não funciona desse jeito. Existe um vínculo, existe uma adaptação de algo que realmente motiva essa criança e nós utilizamos jogos sim. Né? Então, acho que é bem bacana, assim, esses pais estarem abertos para essas novas possibilidades que a gente estava falando tanto da utilizamos jogos e brinquedos, aí fica assim, nossa... Aí tem aquele extremo, né? Tem uns que pensam que é muito rígido e outros pensam que é só brincar. A criança tá indo pra terapia só pra brincar, pra jogar com a terapeuta. Mas é um jogo estratégico que tem realmente um objetivo. Uma intencionalidade. Isso, objetivos específicos, né? Ali dentro. Não, mas é igual a música. Se você for pensar, o musicoterapeuta, ele não vai utilizar a música da mesma forma que alguém lá fora vai utilizar. O olhar é diferenciado, a escuta é diferente. A gente consegue pensar gradativamente no que precisa ser aplicado ali para poder extrair o máximo de potencial daquela criança. Da mesma forma é o jogo. O jogo... fora, né? Qualquer jogo, qualquer brinquedo no seu espaço amplo, aí, ele é utilizado de uma forma mais solta. A gente dentro da clínica, não, vai ser pensado isso. O que eu tô querendo pontuar é que nem por isso, né, esses pais, eles precisam abrir mão disso, eles podem utilizar isso também para desenvolver outros tipos de habilidades, não só, até do vínculo também, fortalecimento de vínculo. Exato. Não é? E até trazer leveza para a vida. Exato. Não é? Tornar a vida um pouco mais saborosa, assim. E isso perpassa aquilo que a gente falou da aceitação. E aí entra o trabalho dessa questão da orientação parental que a Renata faz também, né? A Renata que estava
conosco aqui no episódio anterior, ela estava falando disso, e aí nessa orientação parental a gente vai estar falando sobre isso com os pais. Olha, usem esse recurso, usem aquele outro, né? E faz uma tentativa aqui, faz outra ali, usa uma ferramenta aqui, outra ali. A gente vai ampliando, né? Abrindo o leque de opções, assim, para que a família... Porque a família, muitas vezes, ela não sabe o que faz, né? E aí o jogo realmente é um recurso interessantíssimo, porque traz leveza, traz interação, traz entretenimento, traz uma série de habilidade social, né? Enfim, é riquíssimo. É uma opção maravilhosa. Agora, lembrando de um caso específico, e acontece muito, né? A gente pediu para diminuir o tempo de tela de uma criança. Esse caso específico é uma criança que era nível 3 de suporte, hoje é nível 1. É possível, gente. Não são para todas as crianças. Existem crianças que têm muitas comorbidades, né, que realmente essa criança não vai conseguir, né, mas sempre vai conseguir melhoras nessa habilidade, na qualidade de vida. Mas é uma criança que teve uma evolução muito grande, então realmente tem um engajamento da família, dos terapeutas, da escola, né, é um trabalho aí coletivo. E essa criança estava muito tempo na tela, estava ficando, a gente viu que mudou o comportamento, que ficou mais irritada e tudo, e a mãe mesmo, juntamente com os terapeutas, falou, vamos diminuir, não é tirar, mas diminuir o tempo de tela, colocou dentro da rotina dele o horário que ele poderia ficar na tela. E uma das estratégias foi colocar jogos de tabuleiro. Falando de jogos, substituindo a tela naqueles períodos ali. Perfeito. Que ele ficou sem a tela. Isso foi um momento riquíssimo para a família. Foi um momento que o pai também participou. Perfeito. Porque era um jogo para a família. Uhum. Então, assim, foi um momento muito rico ali de interação, de conhecer mesmo ali as demandas da criança. Porque no dia a dia, nessa correria. Então, assim, a gente não tem esses momentos ali para parar, né? Para estar ali conversando, interagindo com seu filho. E realmente vai só passando, né? O tempo e as demandas são muito grandes, né? Essa questão do uso de tela é assunto para mais um podcast. Isso, é verdade. Porque realmente, assim, a gente tem vários exemplos na clínica, né, Kátia? E, nossa, eu tenho um adolescente que reprovou. Ele tem 12 anos, né? Ele tava fazendo, acho que era quinto, sexto. Enfim, ele reprovou o ano passado por conta de uso excessivo de tela. Né? E aí... eu, junto com a família, fiz todo esse trabalho de mostrar, olha aqui onde que está a questão. E aí a família se fortaleceu para conseguir tirar, porque a família não conseguia tirar. E aí esse rapazinho, né, pré-adolescente ali, tem 12 anos, ele esse ano está refazendo a série novamente. E já tem o que nós conseguimos tirar... Infelizmente não dava mais tempo, porque foi no final do ano letivo, né, já tinha... o estrago já tinha acontecido ali no decorrer do ano, né? A gente foi ali, que acho que era setembro mais ou menos. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Tem 7 meses que esse adolescente não tá usando como usava antes. E a família quase que tirou quase que 100%. E olha o que essa criança tá tendo de resultado. Andressa, é impressionante. E não é só resultado com relação ao lado acadêmico, não. É com relação a tudo. Ele sentia muita ansiedade, ele era muito ansioso, e tem questões de orfandade, enfim, não tem os pais próximos, mora com os avós, sabe? Então, olha, pensa o ganho que foi. Então, é um assunto sério isso aí, viu, gente? Essa questão do uso excessivo de tela é realmente algo que a gente Mas é o mesmo pensar. sistema de recompensa de utilização de drogas, por exemplo, que é ativado, né? A gente já sabe disso, né? Sim. Então, quando você retira, até nisso, assim, quando você vai fazer também, quando você retira de uma vez uma droga, vamos dizer assim, você também tem os sintomas de abstinência, né? Sim. É isso. Então, É porque é um vício mesmo, né? É um vício na mesma proporção. que ativa mesmo. Isso, Acesso mesmo. E aí nós não, lugar como certo. terapeutas, não conseguimos competir com esse estímulo. E A criança tá lá, a criança chegou com o celular na mão. Ela iria ficar a tarde toda com o celular. Aí ela tirou o celular pra poder entrar na musicoterapia. Ela falou, quero ir pra musicoterapia. Mas na verdade não é porque ela não gosta da musicoterapia, ela não quer ficar sem o celular. Não foi Não, e aí a família deixa em casa e a terapeuta não deixa na clínica. A terapeuta fica
né, com aquela figura de... Isso. Eu odeio essa terapia, porque chata, né? aqui eu não posso. Gente, né, acessar o até, celular. né, dependendo do grau da criança, assim, até ela conseguir compreender que é prazeroso, que é gostoso ter outras Isso. experiências. E aí, de novo, né, Andressa, a É porque o questão da estímulo é tríade, diferente, né? A né? questão da tríade, né? Porque é um tripé, gente. Se tirar uma parte aqui, vai ficar capenga e esse microfone não vai ficar aqui, né? Do jeito que ele tá aqui. E a gente hoje nem Então, falou sobre a precisa escola, né? Que realmente. também é Sim, outro outro podcast. É verdade. E que, na verdade, a gente fica aqui só 30 minutos com vocês, assim, em média de 30 minutos, que também é muito pouco, né? Mas logo continue, venha para acompanhar a gente, porque nós temos muito a oferecer para vocês, para aprofundar ainda mais, dessa forma leve assim mesmo, e de uma forma prática também. Vai vir muitas novidades por aí, muita parceria boa, incluindo a música, incluindo tudo isso que foi trazido, treinamento de pais, isso já acontece, né, dentro Sim. da clínica Fonoaba, mas a gente está ampliando. Eu tenho o maior prazer de fazer parte desse grupo, dessa equipe, faço questão, né, eu falo assim, tem gente que fala assim, Andressa, mas você já não tem sua clínica, seu consultório, mas eu amo estar numa equipe multidisciplinar porque a gente aprende muito, a gente vê resultados e eu gosto disso, sabe? Assim, eu gosto assim de ampliar realmente conhecimento, aprofundar, porque afinal de contas, na minha perspectiva, se essa criança tá chegando para mim, se esse pai tá chegando e trazendo, ele espera o mínimo de resultado e não tem como a gente oferecer resultados se a gente não tem conhecimento, né? E o conhecimento, eu falo assim, tem mais de 18 anos que eu trabalho com saúde mental e é incrível como eu tenho a sensação assim que eu sei pouco, porque trabalhar com desenvolvimento humano é isso, gente. Quem chega com muita certeza, ciência é isso, inclusive. Ciência não dá pra você fechar, né? Você precisa de pesquisar, você precisa de aprofundar, você precisa de investigar. E o que né? fecha hoje, amanhã já não fecha mais. Entendeu? Isso. Então, Então, assim, a ciência vai... Ela muda, né? exatamente. Constantemente. Então, eu Por isso- trabalho. A gente conversou, eu trabalho muito essa flexibilidade cognitiva em mim para que eu não enrijeça e, consequentemente, não permita com que o outro realmente seja ajudado, né? Aquele que chega até a minha pessoa. E eu gostaria de, pra gente finalizar aqui. Ai, mas antes, deixa eu falar pra vocês. Não sei se vocês viram aqui atrás, ó, tava bem bonitinho aqui. Consegue dar um close aí? Dá um close nessa caneca do nosso podcast, notadamente. Olha que bonito, gente. Se vocês tiverem interesse, pode ir fazer o contato com a gente, que a gente providencia pra vocês. E ela é de metálica, tá? Então, Linda. ela é bem diferenciada, gente. Já ó. quero. E pra gente finalizar, então, vocês querem deixar alguma mensagem para aqueles que nos acompanharam nesses episódios? De antemão, já quero agradecer vocês, né, pela contribuição, pelo momento, agradecer o Andrei, responsável aí pelo Estúdio Vírgula, que tá nos dando todo o suporte aqui. Muito obrigada, viu? Tchau pra você. Obrigada, Andressa. Foi muito bom estar aqui com você, foi muito rico. Fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. E eu gostaria de deixar para as famílias a mensagem que é desafiador, sim, ser mãe, ser pai. É desafiador, realmente, o autismo. Realmente não é fácil, mas é possível, tá? É possível. Da maneira adequada, com buscar ajuda, não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? Você precisa realmente estar bem fortalecido para buscar essa ajuda e que é possível sim se desenvolver. Há um caminho lá fora, há vida lá fora, né? E existe realmente uma maneira ali de viver de uma forma mais leve, feliz, né? Sua criança pode ser muito feliz, vocês podem ser muito felizes e realmente conduzir a vida de uma forma mais leve. É isso, para mim foi um tempo incrível aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Andressa. E eu gostaria de deixar eu gosto de pensar assim, ó, que o diagnóstico, o maior prejuízo não é o diagnóstico. O maior prejuízo é o tempo que se perde não aceitando o diagnóstico, né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa aceitar a nossa história como ela é, né? Porque tem ali algo especial, né? E que a gente precisa trocar. Por vezes, a gente precisa trocar a lente. A gente, por vezes, olha para essa história de uma forma distorcida, disfuncional, sofrida, né? E não é, né? Existe um encantamento na sua história.
Ah, gente, é isso. Obrigada pela sua companhia. Tá? Nós voltamos. Podem deixar pra gente também. A gente vai compartilhar lá no Instagram da Clínica Fonoaba. A gente vai disponibilizar, tá? Nós vamos Na disponibilizar Clínica Servir. todas as outras que estão vinculadas. As profissionais, inclusive, também, tá? Você pode fazer o contato com a gente vai ficar muito feliz se você mandar também, enviar aí o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria que a gente falasse aqui, né? Que seja, que te atendesse nesse momento, pra gente poder se organizar também. Sim. Né? Muito obrigada, até o próximo episódio. Ficou aí, então, esses 3 episódios que foram um momento especial para a gente trazer esse tema específico voltado para o autismo. Mas nada impede que a gente volte e torne a falar mais sobre, tá bom? Obrigada. Tchau.